Olá, amigos e amigas, voltamos para a segunda parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos, dessa quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, aula que acontece às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, e nesse momento de pandemia estamos fazendo ela dessa maneira gravada, enviando nos grupos para vocês. Nós estamos estudando então a introdução ao estudo da doutrina espírita, estamos no item 12 da introdução, falando da identificação dos espíritos. E aqui nessa segunda parte eu vou contar algumas histórias sobre isso, né? Muito interessantes essas histórias. O Kardec fala aqui sobre as dificuldades do espiritismo prático, né? Ou seja, você teoriza sobre uma coisa, mas na hora que você vai para a prática, você vai ter médiuns despreparados, espíritos mistificadores. Eu falei, então temos essa dificuldade, precisamos estar em permanente estudo para que nós não caiamos em enganações, né? Às vezes até bastante fáceis de perceber, mas pela credulidade das pessoas, pela falta de estudo, elas acabam se deixando enganar. Eu vou contar para vocês agora casos interessantes que envolvem médiuns, o Chico Xavier em especial. Nós tivemos, por exemplo, um crime que aconteceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão. A Yara Marques Barcelos, ela foi acusada de ser a mandante do assassinato do Erci da Silva Cardoso, que era seu namorado, seu amante, né? E o médium Jorge José Santa Maria recebeu uma carta do Erci, né, do morto, explicando o processo e dizendo que não havia sido ela. Essa carta foi lida no tribunal em 2006, o crime aconteceu em 2003, mas a carta foi lida no julgamento dela em 2006 e foi aceita pelo júri. E aí eu fui pesquisar, né? Eu já tinha visto isso há muitos anos, então antes de gravar a aula aqui eu fui dar uma pesquisada sobre essa aceitação jurídica. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, o que acontece? O morto não pode ser testemunha de processos, mas a carta pode ser lida. Então, segundo alguns juristas, ele falou, olha, a pessoa pode pôr a mão em cima da Bíblia e jurar que não cometeu crime. As provas, elas são sempre, principalmente quando se trata de júri, elas são trazidas ali. Um conta uma história, outro conta outra. Aí o júri vai ver em qual história acredita, né? Então, quando você lê uma carta, o júri vai ver se acredita ou não naquela carta. No caso dessa que eu estou citando, o médium foi esse Jorge José Santa Maria. Já vou falar das histórias do Chico. E o júri aceitou, acabou inocentando a Yara, aceitando o juiz aceitou, né? Foi lida perante o júri e o júri acabou também sendo influenciado. Aí pesquisei o nome, né, de casos famosos aí do Chico. Então tem o caso do Henrique Emanuel Gregores, que foi morto pelo João Batista França, e também, né, o João Batista França acabou tendo uma carta no seu julgamento. Caso do Maurício Garcês Henriques, morto por José Divino Gomes. Esses dois casos foram em Goiás. O primeiro caso que eu tinha citado foi no Rio Grande do Sul. Teve um caso também da Cleide Maria, que foi, acho que Misa até, que ela foi morta pelo José Francisco Marcondes Maria, ou pelo menos, veja bem, deixa eu corrigir a minha fala, essas pessoas estavam sendo acusadas do assassinato, né, dessas primeiras aí que eu citei, e acabaram todas sendo inocentadas com a utilização de uma carta. Nesses três casos que eu citei agora, foram cartas recebidas pelo Chico Xavier. Então os casos ficaram famosos, com repercussão internacional, com repercussão no meio jurídico, pode, não pode, e como eu falei, fui dar uma pesquisada. Então o que diz alguns juristas é o seguinte, pode, né, porque, mas isso não fere o princípio do Estado laico, e aí alguns juristas explicam, não, Estado laico
é um Estado não atrelado a nenhuma religião, mas não é um Estado que negue a religião. Então, ou as religiões, todas as religiões. Então, a fé da pessoa, né, quando ela jura, por exemplo, não ter cometido crime, o Estado não nega isso. Assim como não nega a possibilidade da leitura de uma carta lá. Agora, se o júri vai entender aquilo de maneira positiva ou negativa, depende do júri, né? Porque é um risco, né? Eu li ali que eles falaram, pode ser que pessoas, por exemplo, que têm muito preconceito em relação ao espiritismo, o júri considerasse aquilo algo motivo até para condenação, né? Achando que estava burlando, fraudando. Mas nós temos que considerar, nos 3 casos citados por último aqui, que o médium era o Chico Xavier. E um médium de uma credibilidade muito grande, isso eu li, que por isso os advogados tiveram coragem também de levar a carta. Por quê? Porque até os católicos, os evangélicos, pessoas de outras religiões, gostavam muito do Chico. Vamos nos lembrar que o SBT fez há anos atrás uma sequência de programas onde as pessoas votavam para chegar no final em quem foi o brasileiro mais importante de todos os tempos, de 1500 até 2010, não sei quando foi o programa aí. E aí vários esportistas, vários políticos, vários religiosos, enfim, pessoas de todas as matizes iam concorrendo. O próprio Silvio Santos, né, o dono da emissora, então ficava lá, Ayrton Senna ou Silvio Santos, aí o povo votava e ganhava, sei lá, o Ayrton Senna, o Silvio Santos era eliminado, e foi chegando na final. A final foi entre 3 brasileiros, considerados os 3 mais importantes ali na votação popular ao longo das semanas. Santos Dumont, que para muitos o maior cientista, né, do Brasil aí, a princesa Isabel, por conta da abolição da escravatura em especial, e o Chico Xavier. Esses 3 chegaram à final, deixando para trás, como eu falei, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Pelé, o Silvio Santos, enfim, todos os esportistas, políticos, pessoas famosas aí. E na final, o Chico Xavier venceu, acho, o número exato eu não me lembro, mas tipo 76% dos votos, e os outros 24% ficaram divididos entre a princesa Isabel e o Santos Dumont. Agora veja, nós brasileiros, né, no censo, respondemos à religião e só 2% se declaram espíritas. Como que só 2% se declaram espíritas, o Chico pode ter tido uma votação tão expressiva, né, um voto aberto, como é Big Brother, aí, para as pessoas ligarem, votarem pela internet, como o Chico pode ter tido essa votação tão expressiva? Porque ele é um patrimônio do Brasil, respeitadíssimo em todas as religiões. Por isso, as cartas tiveram um peso muito grande. Quando se lia uma carta num tribunal e essa carta tinha sido psicografada pelo Chico, tinha um peso muito grande. Um outro médium, será que o júri ficaria tão impactado assim? Talvez não. Mas existem alguns outros fatores que não dependem tanto da credibilidade do médium. E, por exemplo, a questão dos exames grafotécnicos. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no Banco do Brasil, depois prestei o concurso interno e no dia que eu fiz 18 anos passei a ser funcionário. Logo no primeiro ano, segundo ano que eu estava no banco, eu fui fazer curso para ser caixa do banco, né? E a gente ficava em São Paulo um período longo fazendo curso para exercer essa função. Uma semana, praticamente, era grafoscopia. É esse item. Então eu conheço alguma coisa por conta desse curso. Então a gente aprendia a ler assinaturas, porque você teria que reconhecer na hora de pagar um cheque, por exemplo. São técnicas, né, estudadas, usadas pela polícia, usadas no direito, né, técnicas de grafoscopia. Então, quando
nós pegávamos um cheque e o cartão de autógrafo tinha 3 assinaturas, a gente conferia e sabia dizer se a assinatura era verdadeira ou não. Esse tipo de exame também é feito nas cartas recebidas por médiuns, em especial as recebidas pelo Chico. E detalhe, a assinatura bate, né? E é muito... Você vai falar, mas aí é um falsificador. Sim, normalmente quem falsifica a assinatura do cheque é uma pessoa treinada também, mas a gente percebe por detalhes, porque nós fomos treinados para pegar exatamente essas coisas. E essas cartas recebidas pelo Chico passaram por exame grafotécnico e não descobriram nada errado nelas, né? Ou seja, a assinatura foi autenticada, foi reconhecida. Voltamos já já e continuamos.